Boa noite a todos. Nós vamos seguir aqui a nossa série de mensagens sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Se você não pegou a primeira, acho que logo o Ali deve colocar na internet a primeira mensagem. Pode dar uma olhada por lá. Abra então, por favor, aí a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2. Nós vamos estudar hoje a respeito da igreja de Esmirna. Uma igreja com as suas particularidades, com os seus desafios. E é interessante que quando você olha para as igrejas do Apocalipse, talvez seja interessante você procurar observar o quê? Nem todas talvez você encontre afinidade com ela, com todas as igrejas, mas é certo e é muito provável que você encontre alguma característica que lhe seja importante. Com certeza, para mim, acho que se você fosse receber uma dessas cartas, qual seria a carta que você receberia? Eu tenho quase certeza que eu receberia a primeira carta, e a carta de Éfeso era para mim, para que eu aprendesse a respeito do amor, de voltar ao primeiro amor, de cuidar de como eu era no princípio e como eu devo prosseguir a minha luta aqui. Essa carta de Esmirna é uma carta muito diferente. Diferente para quem e por quê? Diferente para a nossa realidade. Nós não somos perseguidos. Nós conhecemos situações de irmãos que são perseguidos. Nós vamos lembrar algumas situações aqui hoje. Mas esta não é a nossa situação. E é engraçado a sensação de falar sobre isso, porque parece que está muito longe. E que não causa tanto impacto para a gente que está aqui no nosso Brasilzão, vivendo querendo ou não, a liberdade para nos reunirmos aqui como igreja. Podemos abrir uma reunião na nossa casa. E é uma situação que não é comum a muitos outros irmãos. Talvez seria legal você pensar como uma reunião de família. Imagine lá, famílias grandes podem acontecer isso. Rômulo, Alê, Denis, um dos 3 está com problema, está enfrentando um problema, precisa de ajuda. Talvez não seja o problema que esteja acontecendo com o Alê, nem com o Denis, mas Rômulo precisa de ajuda. Ele é o que vive uma situação mais diferente. Então os outros 2 irmãos, a pai e a mãe, fazem uma reunião, olha, precisamos de ajuda. Marcelo, Paulo, Gui, aqui em casa, lá em casa tem eu, Thales, Davi, vidas totalmente diferentes. E aí chega minha mãe e meu filho, a gente precisa ajudar seu irmão, porque ele está vivendo uma situação muito difícil. Talvez se você pensasse nos seus irmãos de outros lugares, em outras realidades, e que eles carecem das suas orações, carecem do seu envolvimento, quem sabe, da sua ajuda. Eu não sei, a nossa igreja tem uma peculiaridade, nós enviamos muitas pessoas para outros lugares. Já repararam nisso? Quem sabe se nós já não estamos aqui preparando outros ouvidos e outros corações para que eles se envolvam, vão estudar, ou até, está aqui os meninos aqui na minha frente, puxa, acho que o Senhor me chama para trabalhar num outro país, ou trabalhar num outro lugar do nosso país mesmo, quem sabe, situação diferente. Para isso, eu vou, eu dei como palavra, ou frase-chave do meu sermão dessa noite, ou daquilo que nós vamos estudar aqui, pelo que vale a pena morrer? Veja que é sério, pelo que vale dar a sua própria vida? E eu vou usar aqui um exemplo que me veio à mente. Eu não vou falar o nome do irmão, ele está aqui hoje à noite, é um amigo meu. E veja só, algumas coisas que você enfrenta na sua vida, no seu dia a dia, que valem a pena dar a vida. Talvez você precise defender a sua esposa, então você dá a vida por ela. Defender os seus filhos, você dá a vida por eles.
defender um irmão chegado, você dá a vida. Mas tem outras coisas que você não deve dar a sua vida. Algumas pessoas do mundo vão acabar dando sua vida. Vocês sabem, eu gosto muito de futebol. Vivo e convivo com muitas pessoas que gostam muito de futebol e debatem futebol. Por sinal, o futebol foi das minhas dificuldades, ou uma das minhas ilusões para que eu conhecesse e me apegasse mais ao Senhor. Espera aí, desliguem aí os... É o lugar ali, é o lugar. Eu venho para cá e ela... Vou ficar aqui, espera aí. Enfim, esse irmão amigo meu que está aqui essa noite, não vou falar o nome dele, depois a gente dá risada com ele sozinho. Ele me disse uma vez que estava voltando de um jogo, pegou um ônibus, ele não tinha nada a ver, tinha jogo no Morumbi, na época ainda que o Corinthians jogava por aqui. E ele, um São Paulino, mas nunca, nem ligado com futebol, nem era tão fanático assim, estava no ônibus, indo lá para o interior, lá para os lados de Cotia, né? E determinado momento passa aqui perto do Shopping Butantã e carrega ali, muitos corintianos entram ali. Muitos corintianos entram e eu não sei se você já viveu essa situação, mas quando eles entram, os torcedores são assim, eles querem cantar, estão ali empolgados por uma vitória ou chateados por uma derrota. E eles vão encarando as pessoas dentro do ônibus. E esse nosso amigo, irmão de vocês, meu irmão também, ele tem um jeitão meio assim, italiano. E os corintianos cismaram que ele era palmeirense. Olharam para ele, alemão, tal, você é palmeirense, né? Fala aí. Não sou. Mas ele ia dizer que era São Paulino, não ia adiantar nada, ia sair de um buraco e cair no outro. Você é corintiano, você é palmeirense sim, você é palmeirense. Não sou. Então canta o hino do Corinthians aí. Você é corintiano? Sou corintiano. Canta o hino do Corinthians aí. Começou a cantar o hino do Corinthians. Rapidinho aprendeu o hino do Corinthians, cantou o hino do Corinthians, meio male, mas escapou. De fato, morrer, eu falava isso para os meninos ali quando eles eram adolescentes, falava para eles, olha, se você morrer, seu time não vai saber que você morreu. De fato, nossos times de futebol não são coisas pelas quais vale a pena morrer. Mas nós vamos encontrar hoje uma igreja que encontrou ou sabe pelo que vale a pena morrer. E eu espero que a minha vida, ou melhor, a sua vida, assim como a minha, eu estou aqui tremendo, porque o culto todo está bombardeando a minha mente por tudo aquilo que eu estudei, claro, pelos textos que eu escolhi, pelos hinos que nós cantamos, cânticos também, por tudo que essa igreja viveu e por tudo que a igreja perseguida vive hoje também. São nossos irmãos, nossa família, e talvez um dia seja a nossa realidade. Vamos ao texto? Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 11. Pelo que vale a pena morrer? Pelo que vale perder a vida? Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Pelo que vale perder a vida? Esmirna vai ouvir o seguinte. Vamos lá, passo a passo no versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva. O anjo, para aqueles que não estavam aqui na primeira exposição, na carta de Éfeso, os anjos que
são destinadas as cartas aqui são os responsáveis pelas igrejas. Eles receberiam essas cartas de João e tinham a responsabilidade de ler diante da igreja o que o próprio Jesus estava dizendo para elas. Então, a liderança da igreja de Esmirna receberia essa carta, leria para a igreja e muito provavelmente essas cartas circulavam para outras cidades também. Mas o endereço é a esta igreja que sofria por alguns motivos. Esmirna, apenas para que vocês saibam, era uma cidade não tão grande quanto Éfeso. Éfeso foi a primeira cidade que recebeu a primeira carta. Ela era uma cidade de grande destaque, era muito importante. Mas Esmirna não era tanto assim, mas era a segunda maior cidade da região. E era muito conhecida por sua beleza. Nas suas encostas, havia até uma certa formação, quase que como uma coroa, eram à disposição das encostas de Esmirna. Então, ela é até chamada de coroa do Egeu, do Ageu, se não me engano, do Egeu, pela beleza que havia naquela cidade. E ali também havia muita influência de Roma. Nós vamos ver os problemas que esses irmãos vão enfrentar. Outra coisa interessante e talvez importante para nós é que a palavra Esmirna, ela está ligada a uma palavra que é muito conhecida para nós. Já ouviram falar de mirra? Lembram? Os presentes que Jesus recebeu ali, logo que nasceu: ouro, incenso e mirra. É interessante aqui a informação ou a ligação. Vamos dar uma olhada no que significa, o que era a mirra. O ouro, fácil de lembrar. Jesus recebeu ali ouro. Um rei recebe dos maiores tesouros. Recebeu também ali incenso, também era importante porque representava o seu sacerdócio e era importante também agradável a Deus. Mas Jesus recebeu mirra, e a mirra, ela é não um fruto, uma resina produzida por uma pequena árvore lá perto da região árabe ali, da África, e que o significado da palavra significa amargo. Por que Jesus receberia algo com este significado? O presente, a mirra que Jesus receberia ali, era algo que significava que aquela criança viveria o sofrimento, ou passaria pelos dias amargos. E nós estamos então falando aqui de uma cidade que tenha no seu próprio nome a mesma ideia de ser um lugar amargo, de um lugar, veja só, nos tempos antigos os egípcios usavam a mirra para embalsamar. Ela servia para embalsamar as múmias dos tempos antigos. Está ligada àquilo que é amargo, aquilo que é sofrido, a morte. E cada vez que Jesus escreve para uma dessas cartas, as palavras não são jogadas ao léu. Veja só o que ele diz, ou como ele se apresenta. Vamos seguir o texto. Versículo 8 diz assim: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último. Jesus então se apresenta como aquele que é o alfa e o ômega. Ele já havia relatado isso um pouquinho no capítulo 1 ali, quem ele era. Mas você pode encontrar, por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em Isaías 44:6, abra aí, por favor. Isaías 44:6, há o mesmo relato. Jesus está tomando as próprias palavras do Senhor Deus. Isaías 44:6. Diz assim: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Então Jesus toma
as mesmas palavras para dizer àquela igreja que Ele era aquele que estava desde o princípio, e existirá para sempre. Ele é, no final das contas, o próprio Deus. Quem está falando com você, igreja, é o próprio Deus. E não somente isso, ele diz assim, que era aquele que morreu e tornou a viver. O poder de Jesus que Jesus tem sobre todas as coisas é destacado aqui nessas palavras. Aquele que venceu as maiores dificuldades, aquele que é o primeiro, que é o último, aquele que venceu a morte, aquilo que era mais difícil para o ser humano, ele se apresenta aqui dizendo: sou eu que venho falar com você, igreja. Sou eu que venho falar com você, que vive dias tão difíceis, aquele que venceu a maior das suas dificuldades. Não sei se você lembra, Paulo vai, em determinado momento, olhando a obra de Cristo, ele vai falar que ele derrotou a morte de uma tal forma, que ele vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aquilo que você nos cutucava, nos ferroava, nos humilhava. Agora a igreja pode olhar para o seu Senhor, que era antes e é eterno para sempre, que é vencedor, que venceu também, humilhou a morte e dominou a morte, aquilo que, abrindo o caminho para o seu povo. É este o Deus que se achega, ele se apresenta dessa maneira para essa igreja. Não são palavras jogadas ao vento. Ele morreu e tornou a viver. Versículo 9. Conheço as suas aflições e a sua pobreza. Aqui, eu vou destacar aos irmãos 5 dificuldades que a igreja perseguida, ou essa igreja sofreu, e muito provavelmente a igreja sofre nos dias de hoje também. Aflições está ligada aí à tribulação. E não pense que seja uma tribulação ou algo suave, é intenso, pesado. Você, dizendo que era um servo de Cristo, você estava assumindo que você iria perder os seus laços de comércio, a sua subsistência, você não teria como ganhar seu dinheiro. Você se assumindo como cristão, muito provavelmente você perderia os privilégios, como em Éfeso aconteceu, de acessar alguns lugares, de perder amigos, de ser abandonado pela sua própria família. Veja quanto isso é real nos dias de hoje também. Eu vou relatar para vocês daqui a pouco algumas situações. Aqueles irmãos abraçavam essas coisas, e ao mesmo tempo era a garantia de que eles iriam perder. Você tem os seus amigos, Léo, dizendo assim: César é o único Senhor. César, o líder de Roma, é o Senhor. E aí você vai dizer: não. Cristo é Senhor. Jesus é Senhor. Mas a partir do momento que você dissesse isso, você perderia os seus amigos. Você perderia as brincadeiras. Você perderia a chance de comprar, de vender. Perderia muitas vezes seus laços familiares. E isso, consequentemente, levaria você à pobreza. Você teria os seus bens confiscados. Você não teria como comprar, como vender. Você não teria nada. A conversão era um sinônimo de desligamento comercial, já que cristãos não comungavam do comportamento geral, nem dos deuses, considerados pelos líderes religiosos da época como ateus. Veja só que interessante, os cristãos, por crerem num Deus apenas, só em Jesus, eles eram chamados de ateus naquela época. Porque eles não tinham muitas divindades. Ter um Deus só, você não tem Deus. Não somente as dificuldades, mas essas grandes críticas e consequências terríveis. Conheço as suas aflições e a sua pobreza. E o lindo aqui é que Jesus diz: eu conheço. Eu conheço. Paulo falou hoje pela manhã a respeito de João. João, o batizador, ou batista, em
no momento em que está preso, as suas dificuldades emocionais turbilhando ali, ele chega para os seus discípulos, vai lá perguntar se é ele mesmo. Quem nós estamos esperando? E Jesus bondosamente, diga isso a ele. Diga isso a ele. A igreja perseguida ouve do próprio Senhor, eu conheço as tuas aflições e a tua pobreza. Eu conheço, eu estou participando, eu estou envolvido. Eu não sei se você já teve essa a sensação de estar só, de uma angústia tão grande tomar o seu coração que nada parece ter nenhum sentido, de você estar sozinho, que talvez você duvide das suas próprias ações, e aí você ouve, eu conheço, eu me envolvo, eu estou próximo de você. O texto que o presbítero Clóvis leu aqui, abrindo o nosso culto, de Romanos 8, nada poderá nos separar do amor de Deus, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente por vir, nem angústias. É muita certeza, é muita segurança. E aí Jesus vai dizer, você sofre dificuldades com as suas aflições, você é pobre por causa disso, mas eu digo a você, não se engane, você é rico. Olha só onde nós estamos aqui. Todos os valores que aos nossos olhos são importantes, os laços comerciais, os laços familiares, os nossos amigos que podem ser perdidos, você ser chamado de um herege ou um blasfemo, a gente vai chegar já no blasfemo, um sem Deus, você está sendo jogado a todo tempo para fora da sociedade. Aí Jesus vem dizer aqui, não se engane, você é rico. Que tipo de riqueza é essa? Que tipo de riqueza é essa que encantava esses irmãos e que deveria encher o meu coração e o seu coração também? Que tipo de riqueza é essa que vale mais a pena? Irmãos, vejam que é loucura. Imagine você viver sem os seus contatos comerciais. E você não tem condição de ser bancado, você não tem dinheiro para nada. Seu filho, pai, eu preciso, vamos passear. Não tem. Não dá. Não, com você eu não faço negócio. Eu não sei se vocês já perceberam, talvez alguns que já trabalham com comércio aqui, meu pai, nós trabalhamos bastante, muitos anos aqui, a gente brincava muito. Muito difícil você entrar no comércio com os árabes. Eles chegavam às vezes lá na loja, e eu falava meu nome, né? Samir. Aí você é primo e tal. Estou Samir, trabalhando numa loja de sofás, de tecidos, né? Só pode ser árabe, né? E eu falava, não sou, mano, sou cearense. Não sou isso. Eu não ia falar que eu era judeu, né? Já vou falar porque que eu não vou falar, porque ia ser mais problema. Mas nós trabalhamos com alguns árabes, trabalhamos com alguns judeus, e sabemos como é difícil, eles fazem questão de girar o dinheiro nas próprias comunidades. Eu não sei se você sabe disso, mas é muito comum. Eles fazem questão de fazer os negócios entre eles, para manter o dinheiro deles entre eles. Difícil. E olha, nós não estamos vivendo dias de opressão como esses irmãos estão aqui. Difícil você entrar. Difícil. Aí Jesus diz, você não é pobre, não se engane, você é rico, porque você valorizou aquilo que é mais belo. Você valorizou se relacionar com o seu Senhor. Você valorizou a oração. Você valorizou aquele que salvou tua vida. Você valorizou aquele que te socorreu no dia da sua angústia. Como eu falo a vocês, tudo que vai sendo falado aqui, vai me remetendo àquilo que eu larguei mão para seguir o caminho. O que você largou? Eu amava o meu time de futebol, amava a minha namorada, amava uma banda de rock, e tudo isso eu falei, eu não amo mais. Pelo que vale a pena morrer? Pelo que vale a pena? É isso aqui, é este relacionamento que esses irmãos estão priorizando. Perder tudo.
em prol de algo que é especial e maravilhoso, o relacionamento com o seu próprio Salvador. E Jesus vai dizer: não se engane, você está investindo naquilo que é correto. E você tem investido naquilo que é certo? Você está investindo naquilo que vale a pena? Que vale a pena dar a vida? Quando tirarem aquilo que é mais valioso da sua vida, quando chegarem perto daquilo, vai valer a pena morrer por aquilo? Já disse a vocês, tem coisas que não vale a pena morrer. Você pode ser como nosso amigo falando: ó, começa a cantar o hino do Corinthians. Sendo São Paulino, chamado de palmeirense, canta o hino do Corinthians, não tem problema. Pelo que vale a pena morrer. Você é rico, versículo 9 vai terminar assim: conheço, olha só o que acontecia aqui, conheço a blasfêmia. Jesus vai dizer: eu sei o que estão fazendo com você. E aqui a gente falou sobre as aflições, a pobreza. O que vai também chegar pesado a esta igreja, a esses irmãos, ou aqueles que amam ao Senhor, é que eles serão blasfemados. Eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. E aqui, os judeus, para vocês verem, os judeus estavam, até hoje, na cidade de Esmirna, é a segunda maior concentração de judeus na Turquia. Ali, até hoje, há uma grande concentração de judeus. E esses homens estavam denunciando os cristãos. Eles sabiam: Enilson, eu sei que você é cristão, então eu denuncio a sua fé para que Roma condene você, tome os seus bens, te tire da sua família, te coloque preso. E a blasfêmia aqui está ligada diretamente, eu não sei se vocês lembram, Mateus 12, 22 e 24, abra aí. Mateus 12, 22 e 24, é um texto bastante conhecido por nós. Vai dizer, eu peguei só um trechinho do texto, para que vocês se lembrem. Mateus 12, 22 a 24, diz assim, Jesus havia acabado de curar um cego e um mudo, e aquilo deixa muitos impactados. Ele diz assim, versículo 22, então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? 24, mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Olha só que loucura! Diante da verdade, diante daquele que aqueles homens, os fariseus, deveriam reconhecer, eles estudavam isso, estudavam a respeito da santidade de Deus, e diante do santo, daquele que fazia os grandes milagres, eles disseram: ele é o demônio. Ele é o próprio Satanás. Jesus trabalha para Satanás. Esse é o mais absurdo que pode existir. Uma calúnia, uma mentira. Conhecer a verdade e negá-la quando é necessário é a mesma coisa que blasfemar. É blasfêmia. Esses irmãos conheciam o verdadeiro Deus, os cristãos de Esmirna conheciam o Senhor Jesus, e eles estavam sendo tomados por grande blasfêmia por esses judeus, que os pegavam, os jogavam aos pés dos romanos. Diante da verdade, você vai ser condenado por virar as costas quando você deveria ter falado a verdade. Você blasfemou, falou, caluniou contra o próprio Deus, quando você caluniou e mentiu contra o próprio povo de Deus. É isso que Jesus diz: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas eles não são. E é importante aqui a gente lembrar, no Novo Testamento, a definição de judeu muda, ou pelo menos ela brilha aos nossos olhos de uma maneira diferente. Se no Antigo Testamento você tem ali um povo separado, se bem que a gente sabe que tem Jacó e Esaú ali da mesma semente, tem um que é obediente, tem um que não é. Deixa Paulo resolver isso lá para vocês depois. No Novo Testamento, a definição de judeu passa a ser mais estendida, ou o próprio Deus começa a dizer: olha, é de
de um povo de todas as tribos, de toda a língua, de toda a raça, não aqueles que foram circuncidados na carne, mas que foram circuncidados no coração. É o que Paulo vai dizer em Romanos 2, 28 e 29. Para os pequenos que estão aqui, a circuncisão era uma marca que os homens, que o próprio Deus estabeleceu para o povo antigo, de lá no seu pênis, no seu pintinho, aí você receber uma marca ali, você, no 8º dia ser cortado. Então você dizia, passando por isso, você era dito, você é um judeuzinho. Aí o próprio Deus vai dizer, não é mais assim. Romanos 2, 28 e 29 vai dizer, o judeu não é aquele que é apenas exteriormente. A circuncisão não é essa que vocês veem apenas exterior e física. Não, o judeu é aquele que é no interior. A circuncisão é aquela que é operada no coração. O selo, aquele que é marcado no coração pelo Espírito e não pela lei. Para esses, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. É o próprio Deus que marca e crava o nosso coração aí. Eu sou um judeu. Então, quando eu coçava na minha língua, quando o pessoal chegava na loja lá e falava assim, você é primo, você é árabe. Eu falei, eu sou cearense, mas se eu te disser que eu sou judeu, e o verdadeiro judeu, você não vai nem acreditar. O verdadeiro judeu. Eu e você que estamos aqui. E esses irmãos aqui, podiam ter a certeza que eles eram de fato o verdadeiro povo de Deus, e não esses judeus aqui. Eles se diziam sinagoga de Deus, e o próprio Jesus vai dizer, vocês são sinagoga de Satanás, vocês são o lugar onde o próprio Satanás se reúne. Vocês são instrumentos do próprio Satanás para perseguir o meu povo. Veja só que palavras terríveis e duras que o próprio Jesus diz a respeito desses judeus. Ele se volta então ao seu povo e diz, não tenha medo. Eu lembro quando o Judá, meu filho, começou a andar. A criança, quando começa a andar, ela logo quer descobrir o mundo, né? Isso não só quando a gente é pequenininho, viu, Judá? Mas quando a gente vai crescendo aí, com certeza os meninos aí, uns já viajaram, já vão conhecendo o mundo, querem crescer, tomar asas, sair da aba dos pais. E eu me lembro, isso nunca vou esquecer, de um dia que eu estava no quarto assim, o quarto estava escuro, o Judá estava andando devagarzinho, e aí ele mesmo empurrou a porta, e a porta se fechou e ficou tudo escuro. O seu ímpeto, o seu desejo por desbravar a nossa casa, acabou rapidinho. Ele veio e abraçou minha perna aqui. E eu olhei assim, eu falei, sou eu com Deus. Exatamente assim que eu preciso estar nos meus momentos de medo. E Jesus diz assim, para essa igreja, não tenha medo. Eu estou com você, não tenha medo. Meus irmãos, você perder todas as coisas, seus relacionamentos, seu sustento, você acha que isso não apavoraria o coração de um pai? Fatalmente o coração fica apavorado. E a mente fica borbulhando, olha o que você escolheu. Que loucura é essa? Perder tantos benefícios de uma vida normal. Agora você está apavorado pelo que te cerca. Você pode ser denunciado até por um familiar teu. Você perdeu seu trabalho. Você pode ser denunciado por amigos, conhecidos, que estão observando se você se relaciona com Deus, com o verdadeiro Deus ou não. E eles estão prontos a te denunciar, a te jogar a morte. Vale a pena uma vida dessa? Que vida é essa que esses irmãos escolheram? O medo está aí diretamente ligado ao sofrimento. Você vai sofrer. E eu não sei se você já teve a curiosidade de olhar alguns vídeos a respeito dos irmãos que estão sofrendo em outros países. Eu ouvi alguns relatos.
o Estado Islâmico chegando a algumas cidades em que homens se converteram ao cristianismo, e eles pegam ali os pais, os filhos, e eles têm ainda um ato de misericórdia, dizendo assim, ó, se arrependa, diga as palavras que Maomé é Senhor, alguma coisa assim, que volte vai abandonar o cristianismo, vou voltar ao Islã. Volte ao Islã, reconheça Maomé como o maior, senão nós matamos seus filhos ali na sua frente. E o relato continua dizendo, ele dizia, foi um irmão que sofreu isso e disse isso ao pastor, e é o pastor quem está narrando ali, ele me ligou dizendo, pastor, eu falei, porque eu não queria que meus filhos morressem. Será que Jesus vai me perdoar? E o pastor dizia, vai. Para outros, um outro exemplo, os jovens foram pegos também, digam as palavras, arrependam-se, voltem a Maomé, reconheçam que Ele é o Senhor. E eles não reconheceram, Jesus é Senhor. Fatalmente você pode se lembrar aí dos cristãos coptas que foram assassinados há quase um ano, 21 irmãos que foram assassinados na praia. E o relato é bonito, né? Eu acho que vocês já ouviram falar dos irmãos, eles conseguem pegar o relato dos irmãos, ou de um irmão de dois que morreram lá. O cara perdeu 2 irmãos. E claro que o enfoque fica lá para o coração daqueles homens, vocês perdoam pelo que eles fizeram? Perdoamos sim. Mas para mim o que mais causa impacto é quando ele começa dizendo, olha, eu agradeço ao Estado Islâmico por não ter tirado o áudio. E eu ouvi os meus irmãos dizendo que não negaram ao Senhor Jesus. Jesus tem misericórdia de nós. Eles não negaram ao Senhor. Eu agradeço ao Estado Islâmico por isso. Porque eu vi que meus irmãos ficaram com a fé até o final. Quanto sofrimento, quantas dificuldades, quanto medo. Vale a pena uma vida dessa? Vale a pena uma vida dessa? Jesus diz, não tenha medo. Somente um relacionamento muito convicto, muito certo pode dar essa confiança. Somente as palavras do Espírito de Deus falando diretamente ao coração do homem, ao meu, ao seu coração, e ao coração desses irmãos, pode conduzir por esse vale. Na verdade, somente aquele que andou pelo vale da sombra da morte, e você pensa que geralmente a gente toma para nós o Salmo, mas não esqueça que o Salmo está ali no meio de uma trilogia falando do Messias. O primeiro que anda pelo vale da sombra da morte é o próprio Jesus. E é Ele quem abre o caminho. Só um relacionamento com Ele, que caminhou pelo vale da sombra, pode conduzir você. Jesus termina dizendo, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. O que nós temos aqui, vocês sabem que o livro de Apocalipse é cheio de referências ou de símbolos. Não? A ideia dos 10 dias aqui é de que vocês sofrerão por um período completo, e por um período determinado. Talvez o que possa nos ajudar aqui, lembram de quando Daniel e seus amigos chegam diante ou são tomados ali no cativeiro, e eles estão diante do banquete do rei ali, e aí Daniel vira assim, olha, não vou me alimentar, não vou. A palavra diz que ele resolveu não se alimentar firmemente das iguarias finas do rei. E o que ele propõe àquele que estava ao seu superior? Ele fala assim, olha, nos alimente com outras coisas, com os vegetais, tudo mais, e nos prove por 10 dias.
avalie a nossa vida por 10 dias. Depois dos 10 dias, veja como está a nossa situação e como estão aqueles que são alimentados pelas finas iguarias do rei. A palavra diz, Daniel 3, se você depois quiser ler lá, você vai ver que o homem, ao final dos 10 dias, fez, puxa, de fato, eles estão muito melhores. O diabo vai provar vocês com grandes tribulações durante 10 dias, por um período fechado. Ele vai ser pesado sobre vocês. Vai lançar vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. E aí Jesus diz, seja então fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Ser fiel aqui, seja fiel ainda que te custe a sua própria vida. Por isso que eu estou debatendo aqui desde o início, pelo que vale a pena dar a vida. Se alguém hoje chegasse e apertasse você com relação ao seu cristianismo, você daria a vida? Seria algo pelo que você morreria? Seria algo que você tem em grande consideração? Ou aquilo que é mais brilhante na sua mente, no seu coração? É aquilo que é o teu guia, o teu relacionamento com o seu Senhor. Hoje de manhã nós ouvimos a respeito de um homem que amava, sabia quem ele era, sabia do seu ministério, amava o seu Senhor, destacava e só apontava para ele. Você sabe o que você tem nas mãos? Vale a pena morrer por isso. Jesus diz, dê a vida, morra, seja fiel até a morte, ainda que te custe a vida. Se vocês lembrarem mais uma vez dos amigos de Daniel, lembram os nomes deles? Ananias, Misael, Azarias. Daniel 3 tem um relato. 3, 16 a 18, eu leio aqui para vocês. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Eles haviam sido conclamados porque Nabucodonosor fez uma estátua gigante, mais uma vez. Se ajoelhem, quando tocar o sino lá, todo mundo ajoelhado, adorando a Nabucodonosor. A estátua, a grande estátua. E aí os camaradas, não. Foram denunciados, veja só as semelhanças, foram denunciados por sua fé, diante do rei. Quando tocar, vocês têm que se ajoelhar. Não vamos ajoelhar. Ó Nabucodonosor, versículo 16, capítulo 3 diz assim, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Isso é lindo. E ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, fica sabendo, rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Pelo que vale a pena morrer? Dar a vida, seja fiel até a morte, então você vai ter, veja só, Jesus diz, a cidade que vocês vivem, é muitas vezes lembrada pelas suas encostas como uma grande coroa. Ela acha que é bela e cheia de significado. Mas Jesus diz assim, seja fiel, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Atenção, o vencedor, de modo algum sofrerá a segunda morte. Porque Jesus diz, eu venci. E aqui nós estamos na cidade da amargura, do amargor, da dificuldade. Na cidade onde exala cheiro de morte para os cristãos. O que esses irmãos ouvem é um Deus presente. Olha, eu sou o princípio e o fim. Eu venci a morte, eu estou vivo o tempo todo. Eu andei e abri o caminho para vocês, para o meu povo. Eu conheço os seus sofrimentos, conheço as suas aflições, não tenha medo, conheço aqueles que blasfemam contra você, conheço as opressões que você vive. E ele diz, seja fiel até a morte, e eu vou te dar uma coroa. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. E eu queria terminar aqui, dizendo alguns relatos a vocês. Nós vamos
terminar orando por essa igreja, pela igreja perseguida, por aqueles que os perseguem, por aqueles que nos perseguem, pelas nossas vidas também. Mas eu queria dizer aqui um exemplo a vocês. Policarpo foi um pai da igreja. Policarpo foi um homem que aprendeu com o próprio João, não o Batista, mas João, este que escreve aqui. João ensinou a Policarpo e em determinado momento Policarpo se tornou bispo da igreja de Esmirna. Então ele convivia com as situações muito parecidas. Em determinado momento, já no final da sua vida, ele é levado diante do procônsul, daquele que era representante de Roma, e aquele camarada dizia: olha, você já é velho, negue ao seu Jesus, negue a Jesus, e a gente toca a vida aqui. Não vou negá-lo. Policarpo, diga o seguinte: abaixo os ateus. Lembrem o que eu falei aqui, os ateus eram quem? Os cristãos. Não eram os ateus como nós entendemos hoje. Policarpo vira então para aquela plateia, para aquele público que está diante dele e fala: abaixo os ateus. De fato, abaixo a vocês que seguem outros deuses. Abaixo a vocês que não seguem o Deus verdadeiro. Puxa, o velhinho é teimoso. Jure pelo imperador, então, Policarpo, amaldiçoe a Cristo. Policarpo diz uma frase que é muito conhecida: olha, eu vivi 86 anos servindo a este Senhor. Nenhum mal ele me fez. Como poderia eu maldizer o meu rei que me salvou? Ele não quis, o procônsul ainda deu uma oportunidade a ele. Fala assim: então tenta nos convencer aqui desse Jesus. Ele fala: não vou convencer a vocês. Vocês estão irados. E ali, mais uma vez, olha só que interessante, havia judeus ali também. Os judeus são participantes da morte de Policarpo. Então vou lançar você no fogo, Policarpo. Pode me lançar. É isso que você quer fazer? Faz logo. Antes enfrentar este fogo do que enfrentar o fogo do inferno eterno, que é o que vocês vão enfrentar. O vencedor não enfrentará a segunda morte. Policarpo então foi colocado ali, amarraram-no, tacaram fogo e o fogo não consumia, ao ponto de um soldado ir lá e com sua lança matá-lo, para que ele de fato descansasse. Este homem viveu nessa cidade. Foi alguém corajoso, que ouviu as palavras do próprio Jesus e disse que só por ele vale a pena perder a vida. Que a minha vida, que a sua vida sejam pautadas por esse relacionamento. Veja só, irmãos, a gente vai orar daqui já. Eu só queria dizer alguns dados a vocês. Saiu algumas informações nesses últimos dias dizendo que um cristão é morto a cada 5 minutos. Não se ouve muita manifestação da mídia, isso não é muito comum. Claro que existem, mas não ganham proporção. Os direitos humanos também não os acompanham. E a tragédia vai se acumulando. Países como o Uganda, Estados Unidos mesmo têm sofrido com isso. Paquistão, Ucrânia, México, Colômbia, Nigéria. Boko Haram está destruindo muitos irmãos por ali. E eu peguei ali no site da Portas Abertas os 5 países mais terríveis com o cristianismo. Em primeiro lugar está a Coreia do Norte. O Dante até esses dias colocou uma informação lá para a gente, lá no conselho, que um pastor sul-coreano, que estava, na verdade, trabalhando na Austrália e prestando serviços na Coreia do Norte, foi pego e
foi condenado a trabalhos forçados lá. Na Coreia do Norte, forçados a viver somente em segredo, os cristãos não ousam compartilhar sobre a sua fé, nem mesmo com seus familiares, por medo de serem enviados a campos de trabalho forçado, onde estão presos hoje, isso há 2 anos atrás, cerca de 50 a 70 mil cristãos. Uma pessoa descoberta em atividade religiosa está sujeita a detenção, desaparecimento, tortura e mesmo a execução pública. Na Somália, a pressão sobre a minúscula comunidade cristã tem aumentado significativamente. Os poucos cristãos, uma soma de aproximadamente 1.000 praticantes em uma população de mais de 9 milhões de pessoas, são fortemente perseguidos e devem praticar sua fé em segredo. Alguns foram inclusive forçados a fugir para viver em outros países. No Iraque, em 2003, havia mais de 1 milhão de cristãos no Iraque. Hoje restam menos de 350 mil por causa dos ataques da igreja. Isso há 2 anos atrás. Talvez hoje exista menos ainda. Na Síria, o cenário é quase de cidades fantasmas. Muitos cristãos perderam propriedades, empregos, entes queridos. Está longe, a mensagem está longe. A mensagem à igreja de Esmirna está longe. Alguns devido aos constantes bombardeios, outros ao caráter religioso que a guerra tomou. O povo está com medo. Não tenha medo. Acontecem tiroteios, bombardeios 24 horas por dia. Há pessoas que, por medo das explosões, não dormem mais da cama, dormem no corredor da casa, que é o local mais protegido. Assim como acontece no Iraque e na Síria, o extremismo islâmico é responsável pela perseguição severa a qual os cristãos são submetidos diariamente. Nosso irmão Vladimir, missionário que nós acompanhamos aqui na nossa igreja, seu trabalho, ele está no Oriente Médio, e se eu não me engano, o último e-mail que ele nos mandou, dizia exatamente que ele não podia dar muitas informações porque as coisas estavam muito sérias por lá. Ele deve estar, acredito que geralmente toma férias em janeiro, geralmente está por aqui durante esse período, talvez ele até esteja por aqui pelo Brasil, pelo tamanho da dificuldade que tem enfrentado lá. Um último país, Afeganistão. Não existem templos oficiais de igrejas. Os cristãos não podem se reunir em público, nem mesmo os expatriados. Os cristãos convertidos mantêm sua fé em segredo, uma vez que quem compartilha sobre a sua fé enfrenta violência e ameaças de morte. Cidadãos do sexo masculino com idade acima de 18 e do feminino acima de 16, de mente sã, que tenham se convertido a outra religião que não o Islã, têm até 3 dias para se retratarem da sua conversão. Ou estarão sujeitos à morte por apedrejamento, a privação de todos os bens e posses e a anulação de seu casamento. O mesmo acontece quando o indivíduo é acusado de crime de blasfêmia. A conversão de um muçulmano a outra religião é considerada apostasia, sendo punível com a morte em algumas interpretações da lei islâmica no país. E eles vão buscar mesmo, vão atrás. Eu sou cristão, eu não quero mais saber disso. Eles vão atrás, e às vezes os próprios familiares contratam pessoas para ir lá, porque eles desonraram suas famílias. E você vê que continua. O próprio Espírito de Deus tem falado a pessoas nesses lugares, e elas têm seus olhos abertos, e assim como essa igreja, em troca dos benefícios de uma vida comum, em paz com o mundo, eles se viram e resolvem ter o relacionamento com aquele que só vai lhe dar mais e mais problemas. E eles estão convictos disso. Eles amam isso, e eles desfrutam daquilo que é maravilhoso, que eu desejo desfrutar, que eu não desejo passar pela dificuldade para desfrutar, que eu não quero que uma arma esteja apontada para minha esposa, para meus filhos, para que eu ame e eu encontre esse Cristo, e desenvolva esse relacionamento com Ele hoje.
Eu também não quero ser alguém indiferente à dificuldade dos meus irmãos. Como eu disse, nós somos uma família. Você tem se envolvido? Qual o tanto que você tem se envolvido com esses que passam tantas dificuldades? Ontem eu ouvi pela primeira vez o depoimento das mulheres de alguns daqueles cristãos coptas, cristãos no Egito que foram assassinados. E aí o camarada chega assim: o que você diria para as pessoas que estão vendo esse vídeo aqui? Ela disse: não se esqueçam de nós. Não se esqueçam de nós em suas orações. Talvez você, nossa igreja, nosso Brasil não esteja sofrendo, e de fato não está sofrendo nesta medida as perseguições. Mas nós temos aqui responsabilidade para com esses irmãos. Seja de orar por eles, seja de contribuir com eles, seja de buscar informações. Quem sabe, de ir. Temos jovens, e isso não se limita a eles, temos irmãos experientes, conhecedores da palavra de Deus aqui. Se o Senhor, Senhor, se assim o Senhor quiser, levanta esses homens, essas mulheres para seguirem a esses lugares. E não tenham medo, irmãos. Eu disse isso ao Ciro aqui. Ciro, você estudou em muitos lugares. A gente sabe que o Ciro estudou num monte de seminário. E eu te digo, meu irmão, que lá, nas maiores dificuldades, para conversar a respeito do Evangelho, você vai encontrar um relacionamento tão lindo com o Senhor. É maravilhoso. Pelo que vale a pena? Pelo que vale a pena morrer? Não era isso? Não é isso que encanta os nossos corações, irmãos? Quando você, pelo menos, sempre encantou os meus olhos e o meu coração olhar para a vida desses que negaram tudo e resolveram estabelecer isso: Senhor, eu quero te servir. Que assim seja com minha vida, com a sua vida, diante desse Deus maravilhoso. Você pode sofrer grandes dificuldades, mas invista no seu relacionamento com o Senhor. Você não sabe nem para onde Ele pode mandar você. Você não tem nem ideia do que pode acontecer. Mas você vai ouvir: eu te conheço. Eu conheço o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo. Não tenha medo. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu próprio Salvador. Eu te amo. Essa igreja aqui não teve nenhuma crítica. Essa é uma das poucas igrejas, talvez esta igreja de Filadélfia, que não sofre crítica nenhuma de Jesus. Veja só quanto sofrimento. Nós vamos encerrar aqui, e eu queria que nós orássemos pela igreja perseguida. Eu vou pedir ao nosso irmão Dante que ore. Claro que orar pela igreja perseguida envolve dois aspectos, né? Orar para que os irmãos sejam firmes na sua fé. E também por aqueles que os perseguem. Quem sabe diante de tão grandes testemunhos eles venham a se conhecer o Senhor. Ou ouçam o próprio Jesus, assim como Paulo ouviu, né? Paulo, por que você me persegue? Quem sabe? O Senhor é quem sabe como Ele trata, como Ele converte, como Ele transforma. Vamos orar pelos nossos irmãos.